Política. Pesquisa Datafolha revela: nem os escândalos no Senado, nem o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao senador José Sarney prejudicam a imagem que a população faz de Lula. A pesquisa Datafolha também mostra que a notícia da iminente entrada da senadora Marina Silva na corrida presidencial não alterou os índices dos principais nomes na disputa. José Serra tinha 38% das intenções de voto em maio e agora tem 37%. Dilma Rousseff manteve os 16 pontos percentuais que tinha na pesquisa anterior e está tecnicamente empatada com Ciro Gomes, que aparece com 15% das intenções de voto, mesmo índice de maio. Heloísa Helena tinha 10% e agora tem 12%. Marina Silva, cujo nome foi incluído pela primeira vez na pesquisa, aparece com 3% das intenções de voto. A distância entre Serra e Dilma vem diminuindo desde o início da pesquisa. Em março de 2008, a diferença era de 35 pontos percentuais. Agora é de 21. Mas pela primeira vez, o percentual de intenção de votos da ministra não cresceu. Para este cientista político, a exposição negativa de Dilma, como no caso do enfrentamento com a ex-secretária da Receita Federal, Lina Vieira, não influenciou o eleitorado. Para Rubens Figueiredo, os escândalos do Legislativo desviaram o foco da sucessão. Nesse período entre as duas pesquisas, o Brasil viveu um escândalo de grandes proporções. E eu acho que a opinião pública brasileira, de uma maneira geral, deixou a questão da sucessão presidencial um pouco de lado e a Dilma deixou de aparecer tanto como a mensageira de boas notícias como vinha aparecendo, e o noticiário tirou o PAC do cenário e colocou os escândalos. Eu acho que por causa disso ela estacionou. Na disputa pelo estado mais populoso do país, o ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB, leva grande vantagem sobre os demais candidatos. Ele teria 43% dos votos se a eleição fosse hoje, queda de 4 pontos percentuais em relação a maio, contra 16% de Marta Suplicy, que subiu 1 ponto percentual, e 11% de Paulo Maluf, que subiu 2 pontos percentuais em relação a maio. Na hipótese de o PSDB apoiar a candidatura do prefeito Gilberto Kassab do DEM, haveria um empate técnico. Marta com 22% e Kassab com 20%. Paulo Maluf em terceiro lugar com 13% das intenções de voto. A pesquisa também quis saber como as pessoas avaliam a atuação de deputados e senadores. O índice piorou. 44% dos brasileiros consideram o Congresso Nacional ruim ou péssimo. 66% acreditam que o presidente do Senado, José Sarney, está envolvido nas irregularidades denunciadas. E 3 em cada 4 entrevistados, 74%, defendem a saída de Sarney da presidência da casa. O movimento Fora Sarney, que começou na internet, no fim de semana realizou atos públicos simultâneos em várias capitais. Em São Paulo, 500 pessoas protestaram na Avenida Paulista. Sarney foi alvo de 11 pedidos de abertura de processo por quebra de decoro, todos arquivados pelo presidente do Conselho de Ética do Senado. Já a avaliação do presidente Lula, um dos principais defensores de Sarney, continuou positiva, segundo mostrou a pesquisa. Em maio, 69% dos brasileiros consideravam o governo Lula ótimo ou bom. Agora, o índice está em 67%. A gente assiste no Brasil um fenômeno muito interessante. O presidente da República está desvinculado do seu governo. Então, aconteça o que acontecer no governo Lula, em termos de corrupção, denúncia, aconteça o que acontecer no Senado, aconteça o que acontecer no Judiciário, coisas, fatos que antes prejudicavam a avaliação do presidente, com Lula isso não acontece. O eleitor parece definir Lula, eu gosto do Lula ou não gosto, e quem gosta aprova, acha bonito tudo que ele faz. Está em nosso estúdio o jornalista Mauro Chaves, comentarista do Jornal da Gazeta. Bom, não bastasse o nome de Marina Silva, né, ter aparecido aí como uma possibilidade de ser um fato novo nessa corrida presidencial, aquela reunião do PSB com o presidente Lula, em que o Lula chegou a falar, né, com Ciro Gomes, e o Ciro deixou claro que quer sim concorrer à presidência da República. Agora a pesquisa mostra que Ciro aparece num cenário
Serra, Ciro, Dilma, ele empata com Dilma, né? Isso sem apoio de ninguém. E Dilma com todo esse apoio, já viajando essa campanha de alguma forma já deflagrada. Esse seria o fato novo? Maria Lídia, tem um fato que não foi ainda muito examinado nessa análise, que eu concordo em grande parte com as análises feitas, mas tem o seguinte: essa pesquisa mostra que a transferência, tanto positiva como negativa, é muito difícil. Então veja o caso. Você tem, por exemplo, uma desaprovação do Sarney de 74%. Você tem a aprovação de Lula muito grande, mantém. Muito bem, todo mundo sabe que o presidente Lula está defendendo o Sarney como nenhum outro presidente da República defendeu ninguém. Então, como é que se explica que com toda essa popularidade, o presidente está dizendo o Sarney inocente e a população diz fora Sarney? Então, não se transfere. Então, veja, outro caso, Dilma. Com essa popularidade toda, não é de agora. A propaganda, realmente, o apoio do presidente é um apoio sistemático, maciço, que já vem de 3, 4, 5 meses, né? E, no entanto, a ministra Dilma estacionou, parou. E Ciro Gomes, que já foi candidato... Está na memória do eleitor, na memória. Né? O isso recall, fica, né? O recall existe, isso, o recall existe. Mas eu acho que a população, isso eu acho positivo, esse aspecto seguinte, a população sabe distinguir muito bem se eu concordo com o governo, ou com o presidente, ou com o político, etc., não quer dizer que eu vá concordar com as pessoas que ele apoia. É interessante isso, né? Aliás, isso já apareceu na eleição para a prefeitura em São Paulo, em que o presidente Lula, também com essa aprovação altíssima, apoiou a candidata Marta. E Kassab, que era novo, que estava lá embaixo na pesquisa, teve um prosseguimento e foi eleito, né? Quer dizer, não houve a transferência. O julgamento, então, é cada vez mais direto. É ao candidato e não as influências que é a favor ou contra o candidato. Agora, em São Paulo, né, a pesquisa mostra que em todos os cenários, Alckmin tem uma vantagem muito grande sobre os demais candidatos. Quando é Ciro Gomes, que aparece com Marta, o Ciro, aliás, sem a Marta, ele tem 12%, Alckmin 46%. Quando a Marta está, a Ciro Gomes e Alckmin 46%, Marta 16% e Ciro 12%. E Aloysio Nunes? O PSDB já descartou esse nome? Eu acho que não, Maria Lídia. Eu acho que ainda, quer dizer, apesar de, claro, que o Geraldo é o mais forte, o Geraldo tem um recall muito forte, etc. Mas veja, tem um ponto aí interessante. O prefeito Kassab apoia Aloysio. Ele fala claramente isso. Se o governador Serra escolher, no final, quem é que vai escolher? Que o candidato deverá ser Geraldo, Kassab vai apoiar. Mas a preferência dele é de outro. Em segundo lugar, Aloysio tem uma capacidade de articulação política muito grande, muito ligado ao PMDB, tá certo? E também, veja aí, essa coisa do horário, o Kassab tem uma opinião, por exemplo. Ele acha que qualquer um que for apoiado pelo Serra, pelo PSDB e pelo PMDB ganha, porque já o horário é muito favorável, né? E tem um candidato forte, você veja, mais forte do PT é a Marta Suplicy. Horário, tempo na TV, que você tempo diz. Na televisão. Tempo em o televisão. Horário que você fala é o tempo na televisão. Tempo em televisão. Né? E não tem, em segundo lugar, não tem um candidato forte que possa concorrer. Marta Suplicy é a mais forte, não chega a 16%, ou chega a 16%. A última questão, muito rapidamente, há uma grande expectativa sobre o depoimento da ex-secretária da Receita Federal, Lina Vieira, amanhã na Comissão de Constituição e Justiça no Senado, sobre aquela história de encontrou ou não encontrou Dilma Rousseff. Hoje o presidente Lula deu uma opinião que quem tem de provar se houve ou se não houve esse encontro é Lina, porque foi ela que fez a denúncia. É isso que está em pauta? Ela tem que chegar amanhã e provar alguma coisa, mostrar uma agenda, o que é muito improvável que ela tenha, já que o encontro era, aspas, secreto? Já o presidente Lula, para ter dito isso, ele deve ter se informado bastante de que não havia essa prova concreta. Agora, veja bem, a Lina Vieira tem falado com muita convicção, com muita força, tá certo? Ela tem, e com muita coerência, citando fatos, citando dados, etc. Sempre é possível surgir uma prova testemunhal. Eu acho que é uma grande expectativa, realmente, a situação é perigosa para o presidente Sarney, é mais um complicador. Não, para o presidente sério. Lula, você diz, não Sarney? Não, eu acho que é para o presidente Lula, para o presidente Lula. É complicado, né? Não, e também quer dizer, eu ia dizer,
para a candidata Dilma, especialmente para a candidata Dilma. É complicado, porque se juntar as coisas, então fica aí difícil. Fica complicado, sim. Obrigada, Mauro. Uma boa noite. Boa noite.